Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Maju Coutinho, que pode estar se despedindo do Fantástico, hein? Parece que o pessoal na Globo não está muito satisfeito com a audiência do Fantástico, muito embora eu acho que isso é uma injustiça com ela, né? O problema do Fantástico, é o formato, né? Mas é lógico, a apresentadora tem alguma contribuição nisso daí e aparentemente o pessoal não está muito satisfeito com o desempenho dela. Vai ser mandada embora? Será? Será que quem lacra não lucra, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Girafa da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Maju Coutinho pode ser retirada do comando do Fantástico, né? A Maju Coutinho ela é apresentadora do Fantástico, mas mais do que isso, a Globo tem esse padrão mesmo, né, de colocar o apresentador principal do Fantástico como o cara que controla, a pessoa que determina a linha editorial, né? A Maju Coutinho cresceu muito na Rede Globo, primeiro com pontos de DEI, né, de diversidade, equidade, inclusão e coisa e tal, mas também porque ela é uma boa apresentadora, né? Tem realmente uma característica muito boa e obedeceu toda a pauta da Globo na época da pandemia. Ela cresceu muito na época da pandemia. Aliás, a época da pandemia para redes de televisão e jornais e até para o YouTube foi uma época muito boa, tá? Se você não sabe disso, meu canal também cresceu nessa época. Por que isso? As pessoas eram obrigadas a ficar em casa, um monte de gente que não tinha trabalho, não tinha o que fazer, não tinha escola, não tinha nada, tinha que ficar em casa. Aí vai ver televisão, né? Acaba aumentando a audiência dos canais no YouTube, aumentando a audiência da televisão. A única diferença é que eu fiquei criticando essa coisa da pandemia, né? Eu falei, olha só, isso está errado, isso vai dar merda. A economia vai piorar por conta disso. Enquanto a Rede Globo ficou, não, fique em casa. A economia a gente vê depois, não importa, não, fique em casa. E veio com essa balela toda que hoje a gente sabe que é uma idiotice, que não teve diferença nenhuma no final das contas. Enfim, Maju Coutinho fez uma carreira de muito sucesso na Rede Globo, principalmente nessa época, e passou a administrar o Fantástico. E parece que já estão agora com a intenção de transformar ela em correspondente internacional. Isso é muito comum lá na Rede Globo, tá? Aqueles jornalistas que são muito conhecidos e coisa e tal, para não serem mandados embora, assim, acabou, vai embora, vai fazer outra coisa, vai plantar batata, né? Vai fazer alguma outra coisa aí. Para não fazer isso, a Globo costuma transformar essas pessoas em correspondentes internacionais. Então dá um empreguinho para a pessoa lá fora, a pessoa fica lá encostada e coisa e tal, mas lembra que muita da despesa é da própria pessoa, tá? Ela tem um emprego que ela consegue receber alguma coisa, morar no exterior e coisa e tal, mas não a Globo não cobre tudo não, tá? Não cobre as despesas todas da pessoa não, a pessoa tem que se virar no país quando ela ficar por conta própria, né? E isso tem que ser assim, até porque a Globo já não está com tanto dinheiro. A gente já falou sobre isso aqui. A Rede Globo foi época que a Rede Globo conseguia manter um monte de gente aí de correspondente internacional bancado pela Globo, sem precisar necessariamente, entrava uma vez ou outra na cobertura e coisa e tal, né? Aqui, ó, a jornalista Maju Coutinho enfrenta um período de incertezas em sua carreira da Globo. Recentemente surgiu a notícia de que sua posição como apresentadora do Fantástico está sendo reconsiderada pela emissora. Ela foi mandada para uma viagem para a África, e um lado era fazer justamente essa questão jornalística, de fazer uma cobertura internacional, a Globo já fazendo toda a costura da coisa, né? E do lado da Globo era testar como é que ficaria o Fantástico sem a Maju, né? Se o pessoal sentiria muita falta, ou se melhoraria a audiência e coisa e tal, e aparentemente... Eles não falam isso aqui, tá? Não estão falando aqui que a audiência melhorou quando a Maju saiu do Fantástico, né? Mas dá a entender isso, porque justamente depois dela ir para a África, para essa reportagem na África, e com isso o Fantástico ficar com outra estrutura de apresentação, o pessoal começou a ver melhoras nos números do Fantástico, e daí, olha só que coisa, né? Aí o nome dela entrou na rifa, né? Tá aí para ser rifado o nome da Maju Coutinho como apresentadora do Fantástico. Então tá aqui, ó. A viagem de Maju para a África, descrita pela emissora como um compromisso jornalístico essencial, foi considerada por muitos como um teste para avaliar como o Fantástico se sairia sem a sua presença. Exatamente, né? Além disso, essa experiência representa uma oportunidade para Maju mostrar sua habilidade em cobrir reportagens internacionais, ampliando seu repertório jornalístico. De novo,
aposentadoria da Globo. Para não demitir ela de cara, porque pegaria mal demitir a Maju, né? A Maju ficou muito ligada à Rede Globo, né, por conta da pandemia e coisa e tal. Então, para não demitir ela de cara, o que eles podem fazer é isso. Não bota ela como correspondente internacional, sei lá, na Europa, em Portugal, na Inglaterra, sei lá. E aí ela fica lá cobrindo, de vez em quando entra com reportagens de lá, né, e coisa e tal. Morar em outro país é sempre divertido, é sempre legal, né, ainda mais país de primeiro mundo e coisa e tal. Então, talvez a ideia seja essa, né, seja aproveitar a Maju Coutinho por um tempo assim, aí deixa passar uns 5 anos, ninguém mais vai estar prestando atenção na Maju Coutinho, porque, lembra, hoje ela aparece na programação da Rede Globo no mínimo uma vez por semana no Fantástico, quando não aparece em outras situações, né? Então ela está sempre perto do público, por isso que a Globo não quer demitir ela imediatamente, pegaria muito mal para a Globo. Bota ela como correspondente internacional, ela passa a entrar de vez em quando tiver alguma coisa lá na Europa, ela entra como correspondente internacional, faz ali a reportagem dela e coisa. Então para ela é bom, tá morando na Europa, ou sei lá onde é que ela vai, será que vai para a África? Não sei. Enfim, pode ir para a Europa e tal, e aí para ela é bom, para a Globo é bom também, por quê? Porque ela começa a ter menos visibilidade. Ah, ela foi demitida? Não, está trabalhando como correspondente internacional, trabalhando lá na Europa, na França, na Inglaterra, em Portugal, sei lá onde, e continua de vez em quando fazendo umas reportagens, aparecendo no Jornal Nacional, mas muito de vez em quando. E aí a Rede Globo começa a tirar a pessoa da programação. Daqui a 5 anos, ninguém mais nem sabe quem é Maju Coutinho, a Rede Globo manda ela embora sem problema nenhum, né? Durante a ausência de Maju, a TV Globo aproveitou para realizar uma análise detalhada da audiência do Fantástico, buscando entender se as recentes flutuações estavam, de alguma forma, conectadas à apresentação do programa, né? E eu tô achando que realmente a Maju dançou, meu amigo. Pois é o que eu falo para vocês. Apostar na velha mídia é um grande erro. Eu sempre critiquei muito o pessoal da Jovem Pan. A Jovem Pan tinha uma audiência fantástica no YouTube, tinha tudo para ser uma televisão do novo modo, né, no YouTube, né, na internet, mas optou por fazer uma televisão tradicional, por ter estúdio e não sei o que lá, entrar em TV aberta. E não tenha dúvida, TV aberta ainda dá dinheiro hoje, não tenha dúvida nenhuma, ainda dá muito dinheiro hoje. Mas você tem que ver isso no futuro, né? Já não dá tanto dinheiro hoje quanto deu no passado, e a tendência daqui para frente é dar cada vez menos. Por quê? Porque a população, a grande questão é essa, a população gosta de escolher o que ela vai ver. Ninguém gosta de ficar sentado passivamente vendo os programas serem colocados na sua frente ali na televisão. Ninguém gosta disso. As pessoas toleravam isso numa época em que não tinha alternativa. Agora que você tem alternativa no YouTube, na Netflix, na Amazon Prime, não sei mais aonde, você escolheu o que você quer ver, ninguém mais quer ver TV aberta. TV aberta é uma indústria terminal. Não vai acabar totalmente, tá? É igual o rádio. O rádio não acabou com a televisão. Muita gente achava que com a televisão o rádio iria acabar completamente. Não acabou. Muita gente achava que com a televisão os cinemas iam acabar totalmente, o teatro iria acabar, né? Nada disso aconteceu, né? Cultura tem essa característica, as coisas sempre continuam, mas nunca mais vai ter a mesma importância, o mesmo público, a mesma economia que já teve, né? Maju apostou errado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.